Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Hoje é uma noite especial a qual Deus preparou para nos abençoar a nossa família, os nossos negócios. Então vamos aproveitar esse tempo na presença de Deus. Prenda sua mente agora aí na palavra de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, por este momento de adoração. Nós te louvamos com hinos e com cânticos. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu te apresento a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, que cada um de nós possamos receber da Tua palavra, Senhor. Venha de encontro à nossa necessidade. Fala ao nosso coração, Senhor, e dê ordem aos Teus anjos de guardar a nossa casa, a nossa família, e que nenhum mal chegue até nós. Faça, ó Deus, em nome de Jesus, multiplicar os nossos negócios, para que o Teu santo nome continue sendo exaltado através da nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, e certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Hoje é um culto especial, irmãos, ao qual Deus preparou para cada um de nós. Gostaria que você prendesse a sua mente agora à palavra do Senhor e permita que Ele fale ao seu coração. O tema dessa palavra é: o Senhor nos renova dia após dia. Amém? Por que o Senhor nos renova, irmão? Porque o dia, ou os dias, estão passando muito rápido. Nós estamos atarefados com muitas coisas. Então nós vamos começar com Isaías 40, versículo 29 ao 31. A palavra de Deus fala assim, ó: dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Tudo isso só é possível no Senhor. Só é possível se nós permitirmos que o Senhor faça isso com cada um de nós. Irmãos, o cansaço, a fadiga, o desânimo, tudo isso são coisas naturais, coisa que todos nós estamos sujeitos a passar ou a viver por um momento. Nós só não podemos permanecer. Nós precisamos dar um passo de fé, um passo em direção ao nosso Senhor, a palavra do Senhor, e colocá-la em prática. Amém? Irmãos, eu ouvi essa semana um pastor falando: se você cair, não se apaixone com o chão, não se apaixone com a queda, arrependa-se e prossiga no Senhor. Aleluia! Porque quando a pessoa vem a cair, a tendência dela é ela permitir que a mente dela seja bombardeada pelos dardos inflamados do maligno. Porque o nosso adversário não é o irmão, não é a irmã, não é as pessoas que convivem conosco no dia a dia, mas sim o inimigo de Deus e os demônios. E eles militam contra nós de dia e de noite. Então, por isso nós precisamos vigiar na palavra do Senhor. Aleluia! Vivemos em dias que muitos estão cansados, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Então eu quero que você guarde essas três palavras: fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como que nós vamos tratar essas três situações? São situações e áreas diferentes, são tipos de cansaços diferentes que nós passamos no nosso dia a dia. Então vamos começar aqui, ó. Fala assim: fisicamente, pessoa que tem trabalhado demais. Irmão, o nosso corpo ele tem um limite. Ele tem um limite que ele aguenta trabalhar. Isso vai de acordo com a nossa idade, com a atividade que nós exercemos. Então nós precisamos estabelecer regras, senão nós vamos virar escravos do trabalho. E vai chegar um momento que eu não vou ter força para adorar o Senhor, para viver uma vida abençoada com a minha família, para ter comunhão com os irmãos. Eu não vou ter tempo nem para sonhar ou desejar algo melhor para a minha vida. Esse é o cansaço físico. Então, como que eu tenho que tratar? Eu preciso não só orar, mas eu também preciso vigiar. Senão eu vou estar em 2, 3 empregos, trabalhando 16, 18 horas por dia,
E o que eu vou conseguir com isso? Uma enfermidade. E aí não é o inimigo que está te dando uma enfermidade, é você que procurou. É você que vai chegar numa estafa mental. É você que vai cair lá de cama, vai precisar de ser socorrido. Próximo aspecto aqui fala assim, ó. Emocionalmente, irmãos, nós precisamos estar com a nossa mente no Senhor, fortalecido no Senhor, porque nós lidamos com todo tipo de desgraça. Você abre um jornal, só fala de acidente, só fala de problema. As pessoas que estão nos cercando, principalmente quem tem um comércio com a porta aberta, além de exercer a sua função ali, seja como empresário, ele exerce como psicólogo sem ser psicólogo. Ele fica ouvindo o problema dos outros o tempo inteiro, reclamação o tempo inteiro. E você não está preparado para isso, você não foi chamado para ouvir problema dos outros, porque você não sabe como colocar isso de lado, você acaba absorvendo uma coisa ou outra, porque há em nós empatia pelas pessoas. Então é natural que você vai pegar carga de pessoas e vai levar para dentro da sua casa. Então a parte emocional ela é muito importante, ela precisa ser tratada. Como que ela vai ser tratada? Eu preciso estar com Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, afiado. Capacete da salvação, escudo da fé, a espada, couraça da justiça, sandálias. Para quê? Para que quando eu me deparar com essas situações, que eu possa ser uma pessoa que receba o que as pessoas têm falado, mas sem respostas do Senhor. Porque aí eu vou cumprir o quê? O ide e pregar o evangelho do Senhor. Eu vou falar, você está passando por tudo isso? Há uma solução, há um caminho, há uma verdade. Há alguém que pagou um preço para que você não precise passar por tudo isso. E aí esta é uma oportunidade para você pregar o evangelho. O que nós temos dito aqui nesse mês? Que nós estamos num período de evangelização. Então aproveite toda e qualquer situação para evangelizar. É por isso que nós temos postado vários vídeos, porções da palavra de Deus, para que você reposte isso. Mande para os seus conhecidos, as pessoas que você já evangelizou um dia. Às vezes hoje você está desanimado, está abatido, está até caído, mas não abra mão dessa oportunidade que Deus está te dando. Porque nós já vimos pessoas relatando que aquela palavra chegou lá e socorreu a pessoa no momento de aflição, no momento de angústia. E daqui a pouco essas pessoas vão estar aqui. A oração que você fez durante anos, Deus não esqueceu. Aqueles nomes que estão naquele livro, Deus não esqueceu. Aquelas famílias, Deus não esqueceu. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar equipados com a palavra de Deus, com a armadura de Deus. Amém? Próximo aspecto, não menos importante, espiritualmente. Irmãos, tem um momento da nossa vida, principalmente nós que estamos à frente da igreja, à frente de estar liderando, ensinando, apacentando, cuidando. Além de você fazer tudo isso, você tem que se encher do Senhor, porque se você só ficar dando, vai chegar uma hora que você não tem o que dar, e quando as pessoas te pedir, vai te sugar a ponto de você cair. Você vai começar a falar do seu achismo, você vai colocar a sua opinião, aquilo que não está na palavra de Deus, aquilo que Deus não mandou falar. Você vai falar com experiências que você já teve no passado, e não vai ser uma palavra renovada, uma palavra que realmente vai trazer uma transformação de vida na vida das pessoas. Irmãos, nós precisamos hoje trabalhar para que as pessoas realmente venham a se converter. Nós estamos vivendo um momento que nós temos muitas religiões, seja no nosso país, seja no mundo inteiro. Se religião fosse boa, nosso país já teria mudado, o mundo já teria sido mudado, mas cada dia que se passa, parece que está pior. Toda hora que você abre uma página de jornal, são tragédias e uma pior do que a outra. Então nós precisamos começar o quê? A viver realmente uma vida espiritualmente com o Senhor. Porque quando nós falamos assim, ó, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que eu tenho na carne, vivo pela fé. Irmãos, quem que foi crucificado naquela cruz? Foi a minha carne? Foi o meu espírito? Não, foi a minha alma. Mente, vontade e emoção. Se eu arranco daquela cruz, eu vou permitir que coisas que não são do Senhor vão fluir da minha boca, que eu vou começar a viver coisas da alma. Porque o espírito é a parte pronta de Deus.
A nossa carne, ela não está pregada porque você está andando para um lado e para o outro. Então, o que tem que estar preso lá é a nossa alma. Porque quando o Senhor veio e nos deu vida e vida em abundância, não foi na alma, mas sim em espírito. Ou seja, nós somos nascidos de Deus, por isso nós somos seres espirituais. Então nós precisamos pensar nas coisas do alto e tentar viver essas coisas aqui, pregar essas coisas no dia a dia. Não adianta eu simplesmente ficar recitando versículos e não colocar isso em prática na minha vida. Ah, tem o cansaço, tem, a palavra de Deus está falando, está nos dando a solução. Está falando para a pessoa mais madura, mas também está falando para os jovens, para cada um de nós. O Senhor, Ele é fiel em todas as coisas, amém? Mas o Senhor nos promete renovar nossas forças, ou as forças daqueles que esperam nele. Segundo ponto, você está esperando no Senhor ou você está esperando o que acontecer? Se o Senhor voltar agora, qual que é a sua situação? O que você vai apresentar para o Senhor? Se a igreja for arrebatada, você vai estar sendo arrebatado? Ou você acha que a sua desculpa desse cansaço, seja em uma dessas três áreas ou nas três, é justificativa para que você não faça a vontade de Deus ou cumpra os seus mandamentos? Porque o Senhor resumiu os mandamentos somente em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas com toda a sua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que dificuldade há nisso? Irmão, nós discordarmos um do outro, isso não é motivo para nos separar. Pelo contrário, eu preciso respeitar a limitação do meu irmão. Nós vivemos um momento que as pessoas falam assim: ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Irmão, se esses homens fossem tão importantes, eles estariam na Bíblia, não estão. E as pessoas ficam discutindo sobre isso. Ah, eu sou pré, eu sou pós. Irmãos, que diferença isso vai fazer na vinda do Senhor na sua vida? Importante é que você esteja preparado no Senhor. Agora, biblicamente, se você quiser, nós ensinamos isso para vocês. O que realmente vai acontecer, como vai acontecer, o que o Senhor deixou registrado para nós. Agora, não se iluda com a história de homens que um dia foram alguma coisa. Como hoje nós somos. Hoje nós somos o quê? A voz de Deus na terra. Quando o Senhor nos levar, irmão, acabou, nós não temos mais falar. Vai ser o de quem estiver aqui. Nós só temos voz enquanto o Senhor está fluindo através de nós. Fecharmos os nossos olhos, for recolhido ao Senhor, acabou, irmãos. Não tem esse negócio de nós criar uma doutrina segundo o bispo Raul, não existe isso. Nós precisamos seguir a palavra do Senhor, amém? É isso que nos renova. Então, conselho para cada um de nós: mas o Senhor nos promete renovar nossas forças, que esperam nele. Você está esperando nele? Ou você está no seu orgulho, está no seu rancor, está no seu ódio, está na sua vergonha, está na sua mentira, está na sua hipocrisia, está na sua fofoca? Em que você está? Em que nós estamos? Como nós temos nos colocado diante do Senhor? Você está numa necessidade que você está precisando? Seja uma cura, uma libertação, uma provisão divina, em que você está? Você precisa fazer essa pergunta: em que nós estamos? Irmão, nós estamos na igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor. Então todas as nossas necessidades Ele vai suprir, mas para aqueles que esperam nele. Se você não está nele, irmão, volte para o Senhor agora, não é nem nesta noite, é agora. Fala com Deus aí, na sua mente mesmo: Deus, que eu realmente possa nascer de novo. Porque as pessoas confundem muito, elas acham que o novo nascimento é no batismo, mas não é no batismo, é quando você aceita o Senhor. Quando você aceita o Senhor, não é só vir à igreja, ler a palavra, orar, jejuar, não é isso. É negar você mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. É viver agora o estatuto do reino dos céus. E esse estatuto ele vai sendo exposto através de nós, dia após dia, de uma forma orgânica. A cada dia que passa, nós ganhamos um pouco mais da palavra do Senhor e nos tornamos mais aptos. Ou seja, o pecado vai sendo enfraquecido na nossa vida, porque nós começamos a entender um pouco do amor de Deus. Amém?
A palavra renovar aqui vem da ideia de trocar, como uma águia que troca suas penas e volta a voar mais alto. Irmãos, ficar cansado, cair, desanimar é normal do ser humano, mas renovar, trocar e voar mais alto também é natural no nosso meio. O Senhor faz isso conosco. Então não abra mão daquilo que o Senhor tem nos dado, não abra mão daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Porque o Senhor está falando aqui, irmãos, não é questão de punição, que você vai ser amaldiçoado, que você vai largar o Senhor, vai para o mundo. Não é isso. É porque o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu. E nós servimos Ele não é porque, ou por aquilo que Ele tem nos dado, o que Ele vai nos dar, mas é por quem Ele é e o que Ele fez por nós. Tudo que nós fazemos é pelo amor. Nenhum de nós podemos servir ao Senhor com medo de ir para o inferno. Estou na igreja porque se eu não tiver eu vou para o inferno. Não, irmão. Eu estou aqui porque há um Deus aqui. E esse Deus é meu Pai. Eu tenho prazer de estar na presença dEle. É essa a nossa visão. Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Porque a nossa alma está cravada lá. Gálatas 2:20. A nossa opinião acabou. Agora é o que a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Mas ela nos confronta para quê? Para que possamos nos arrepender e fazer a obra do Senhor como Ele quer. Amém? Hoje Deus quer renovar suas forças, sua fé e seu ânimo. Mais 3 aspectos. Está falando de quê? Renovar sua força, fé e ânimo. Nós precisamos ter isso. Irmãos, para orar tem que ter força. Para você dobrar o joelho tem que ter força. De negar o seu eu, de encarar esse frio da madrugada. Para ler a Bíblia tem que ter força para virar as páginas, para vencer o sono. Aleluia! E fé, para que Deus realmente receba o que nós estamos orando, o que nós temos pedido, o que nós temos apresentado, e que realmente Ele venha intervir na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, para que vá tudo bem. Nós temos orado para que a sua vida, que as suas coisas se multipliquem, que a sua família seja uma família abençoada, que os seus sonhos se tornem realidade. Essa é a nossa oração. Mas para que isso aconteça, você precisa estar alinhado com Deus, você precisa estar esperando nele. Um exemplo, se você quiser ir lá para o Nova Cidade, o ônibus passa aqui, não adianta você ficar esperando lá na padaria do Maurinho, porque não vai passar, não vai acontecer nada. Você vai ficar passando frio, calor, sede, fome. Você vai viver uma vida de escassez. Você não vai ser visto como filho de Deus. Vai ser visto como qualquer pessoa. Mas quando você passa na rua, irmãos, não abra mão desse status de filho de Deus. O Senhor pagou um alto preço para que você possa ser chamado de filho de Deus. Ontem no curso de teologia nós demos uma pincelada aqui sobre 2 parábolas. Quem estava aqui viu, nós falamos sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. E os irmãos que estiveram aqui, eles conseguiram aprender de Deus qual é a diferença e por que tem aquelas parábolas ali na palavra de Deus. Então nós precisamos começar a conhecer o porquê que o Senhor coloca, como o Senhor fala, como que o Senhor falava com os discípulos, como que Ele tem falado conosco hoje. Amém? O cansaço espiritual, ele é real, mas Deus dá força ao cansado. Irmão, nós reconhecemos, tem dia que eu também estou cansado. Tem dia que eu falo, Senhor, não aguento. Aí o Senhor vem e renova a minha força. Deus me renova, me restaura, me transforma. Porque em mim mesmo eu não aguento. Tem dia que é muito fácil de desfrutar, mas tem dia que não é. Ontem estava compartilhando com os irmãos, ontem eu consegui ler 2 livros. 8 capítulos da Bíblia, 2 pregações, mais a preparação da aula do curso de teologia. Então foi um dia muito produtivo. Vários períodos de oração em favor da vida de cada um de vocês. Mas anteontem eu não consegui ter esse êxito, foi um dia mais fraco. Foi um dia que eu pequei mais. Mas nem por isso eu parei, eu continuei. Senhor, renova a minha força, me perdoa, me livra de todo pecado e a vida que segue. Eu não posso ficar parado na situação, amém? Então, Isaías 40:29 fala assim,
dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Então é Deus que faz isso em nós. O poder vem dele, com ele e para ele. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele não só está aqui, ele está dentro de nós. É esse Espírito que nos dá força para andar, que faz nós movermos, que fala através de nós, amém? Eu coloquei aqui assim, ó, todos nós passamos por momentos de cansaço, todos nós, sem exceção. Você não é via de regra. Isso não é vergonha assumir o cansaço. Não é, irmãos. Não se permita abater por isso. Veja isso como cuidado de Deus na sua vida. Até os homens e mulheres de fé se sentem fracos. Elias, após uma grande vitória, fugiu e desejou a morte. Está lá em 1 Reis 19:4. Está falando de Elias, um grande homem, herói da fé, venceu uma vitória tremenda. Após a vitória, o que veio? Um sentimento de morte. Eu quero morrer, já não aguento mais. Quantos de nós já pensamos isso, irmão? Melhor era estar com o Senhor. Paulo fala isso. Morrer para mim é lucro, mas eu não posso nem morrer, porque eu preciso pregar para vocês. Eu preciso entregar aquilo que o Senhor me entregou para entregar para a igreja. E cada um de vocês tem algo que Deus entregou. Cada um de vocês carrega um tesouro para entregar para a igreja, para esse irmão que está do seu lado. Então todos nós recebemos algo do Senhor, amém? Mas o mesmo Deus que sustentou Elias é o Deus que sustenta você. Então, por curiosidade, depois você lê lá, 1 Reis 19. Vai contar lá, vai narrar a história da grande vitória. Irmãos, quantas vitórias você já teve no Senhor? Não foi uma, não foi duas. Você que tem o seu esposo aqui hoje, agradeça a Deus, é fruto da sua oração. Você que tem a sua esposa, é fruto da sua oração. Você que tem os seus filhos, é fruto da sua oração. Isso é uma vitória. Bispo meu ainda não chegou, fique tranquilo, o Senhor já está trabalhando nessa causa também. Nós cremos, para o Senhor não é impossível. O Senhor restaura, o Senhor provê, o Senhor é quem cuida de nós, amém? Salmo 73, 26 fala assim, ó: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que salmos. Olha o que está falando, irmãos. A minha carne e o meu coração desfalecem. Carne e coração. O que é o coração? Mente, vontade e emoção. Aí olha o que vem falando. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, irmãos, ainda que por um momento eu passe por isso, mas é só um momento. Por isso que eu não sou o que eu estou vivendo. Eu sou de quem eu fui gerado. Eu fui gerado de quem? Eu fui gerado de Deus. Então não tem nada nesse mundo que pode me parar. Nem a minha própria vontade. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que voltar. Eu não parei uma, duas vezes, não, foram várias. Você não parou uma, duas vezes, foram várias. Você até pode não ter percebido. Porque o cristão, quando sai da presença de Deus, a sensação, irmãos, é de tranquilidade. É como se você estivesse do Mãe Maria. Você não percebe o que está acontecendo à sua volta. Aquilo que te desperta para o Santíssimo, você perde a conexão, você perde o tato, você perde a comunhão. Então não brinque com essas coisas. Leve o Senhor a sério. Amém? Reconhecer que estamos cansados não é fraqueza. É o primeiro passo para receber o poder que vem do alto. Irmão, você quer receber o poder que vem do alto? Reconheça a sua fraqueza. Ei, Deus, estou fraco, me fortaleça em nome de Jesus. Acabou. Eu não posso estar fraco achando que eu estou forte. Dá uma de durão. Ei, joga isso fora, isso é coisa da alma.
A nossa vida precisa ser com o Senhor transparente, até porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Como tem sido a sua vida de oração ao Senhor? Você tem buscado só as necessidades dessa terra, o que seu coração almeja, ou você tem mirado nas coisas do céu e nas coisas celestiais? Você tem preocupado com as pessoas que têm passado aqui em frente, em sofrimento? Com as pessoas que frequentam o seu estabelecimento, o seu trabalho, a sua escola, com os seus vizinhos? Eles têm olhado para você e têm visto Cristo em você, Cristo na sua família? Como é que está essa situação? Então, é o primeiro passo para receber o poder que vem do alto. O Senhor não está perguntando a sua condição, a fraqueza Ele já sabe que você está nela. É só você estar esperando nele e clamar: Senhor, derrama o teu poder sobre a minha vida. E assim vai ser em cada um de nós, amém? Isaías 40, 31, parte A, fala assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então o segredo está aqui, eu preciso esperar no Senhor. Não é esperar passar o mês de setembro, o mês de outubro, de dezembro, porque não adianta, irmãos. Se eu ficar longe do Senhor, 30 dias vai passar 30 dias da mesma forma. Se for 90 dias, vai passar os 90 dias da mesma forma. O quanto antes eu voltar para o Senhor e a minha força renovada, mais rápido eu vou estar cumprindo a vontade de Deus. Mais fácil eu vou estar compartilhando aquilo que Deus está falando conosco. Lembra, eu falei sobre os homens dons, os dons que Deus derramou. Quando você pega um artista, por exemplo, aí, um cantor, aquilo é um dom que Deus deu. Ele só está usando de forma errônea, de forma errada. Aí hoje nós estamos vivendo o inverso. Aquelas pessoas de Deus que era para estar cantando as coisas de Deus, estão cantando as coisas do mundo. Quem é do mundo está cantando as coisas da igreja. Então, quando você abre as páginas da internet, você vai ver isso. É uma brincadeira, é um momento ali de descontração, mas será que no mundo espiritual tem brincadeira? Tem momento de descontração? Se você tem um inimigo que peleja contra a sua vida 24 horas por dia, então nós precisamos repensar os nossos conceitos. Precisamos realmente voltar para o Senhor e levar a vida espiritual a sério. Aleluia! Esperar em Deus não é ficar parado, é manter a fé, confiar, mesmo quando não se vê saída. Irmãos, eu posso estar não vendo uma saída, mas eu preciso confiar em Deus, eu preciso esperar em Deus. Fala: Deus, me socorre, só o Senhor pode me tirar desse abismo. Eu não quero permanecer preso na minha pessoa, ou no velho homem. Esse homem já foi morto. Ontem também nós falamos, quando o véu foi aberto de alto a baixo, o que aconteceu, o que Jesus fez, o que Deus fez ali, com toda aquela situação, o que aconteceu. Falamos por que Adão foi tirado lá do Éden. Você já parou para pensar nisso? Aquilo não foi uma punição, foi uma proteção para Adão. Mas foi nos ensinado de uma forma errônea a vida inteira. A religião inculcou isso na nossa mente. E aí todo mundo acha que foi um castigo. Pecado, fala-se de pecado como se fosse algo mais terrível do mundo. Ei, está preparado para ouvir isso? Sim ou não? Pode falar? Vai escandalizar não? Pode ou não, irmão? Fala aí. Então vou falar sobre o pecado. Esse problema já foi resolvido na sua vida. O Senhor perdoou o pecado que você cometeu no passado, no presente e o que você ainda vai cometer. Então pare de ficar valorizando ou supervalorizando esse trem chamado pecado. Jesus já pagou essa conta, irmãos. Estou falando isso não é para que nós vivemos pecando, não é isso. Pelo contrário, vou santificar ainda mais. Mas se por acaso você cometeu alguma coisa, fique sabendo que o Senhor já perdoou. Ninguém está preocupado com o que você fez. O que você fizer não vai atrapalhar a minha vida em nada. E vice-versa, o que eu fizer não vai causar dano na sua vida. Porque você tem um Deus que zela por você. É um Deus que te dá força, te fortalece. Aleluia! Salmo 37,5 fala assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará.
Irmão, se você entregou o seu caminho ao Senhor, a sua caminhada ao Senhor, o seu dia ao Senhor, confie nele. E o mais ele vai fazer. Aqui está falando é de todas as coisas. O que você precisa? De um renovo, de uma restauração, de força, de ânimo? O que você precisa? Deus vai fazer na sua vida. Deus está nos lapidando, irmão. Nós somos diamantes brutos. E o Senhor está nos lapidando. Já já nós vamos estar brilhando a glória de Deus. Amém? Enquanto você espera em Deus, Deus está te fortalecendo. Irmão, Deus também nos guarda na nossa fraqueza, porque você tem uma igreja que ora em seu favor. Você tem irmãos que têm intercedido em favor da sua vida, da sua família. Então, quando você está lá esperando e clamando, Deus, me fortaleça, tem irmãos também orando, ligando na terra, está sendo ligado no céu. E o Senhor está olhando, está inclinando os ouvidos para ouvir a oração, para sarar o seu coração, para que realmente seja uma boa terra, que quando essa palavra cair nesse coração, ela venha florescer. Não é para você chegar aqui e achar que a palavra está sendo pregada para você, não. Porque primeiro ela passa por mim, é para todo mundo que está aqui. E até para aquelas pessoas que vão ver esse vídeo depois, que a palavra está sendo gravada. O Senhor sonda mente e coração. Então não acha que o Senhor vai vir aqui e vai falar só para mim, ou só para você, é para todos nós. Amém? Então, quando você espera no Senhor, Deus está te fortalecendo. Confia no Senhor, não perca tempo. Ganhe, preparo para o milagre. Então, ou seja, se prepara para o milagre na sua vida. Irmãos, você já sonhou muito um dia, talvez hoje você nem sonhe tanto. Por causa da desilusão, decepção, das traições, das formas que as coisas aconteceram que não era como você previa. Deus vem nos surpreender todos os dias. Nós estamos sendo o quê? Trabalhados, forjados, para aguentar toda e qualquer situação. Então aguarde no Senhor, porque o milagre está para chegar. Irmão, quando nós realmente baixamos a guarda e deixamos Deus agir em nós, é muito fácil de viver a vida. Mas quando nós ficamos ruminando na nossa mente coisas do passado, coisas que as pessoas falaram ou fizeram conosco, irmão, dói, machuca a gente o tempo inteiro. É como se toda hora você viesse e colocasse uma estaca lá na sua coxa, ó, pá, está doendo, porque você está mexendo em coisas que não é para mexer. Perdoa e caminhe com o Senhor. Ah, mas a pessoa falou isso de mim. Deixa falar, irmãos. Você é filho de Deus, aguarde o milagre. Quando nós vemos lá o Salmo 23, o que fala? Que vai ser posto diante de nós uma mesa diante dos nossos inimigos. A luta é só para anunciar a vitória. Não se preocupe com essas coisas, amém? O resultado da confiança no Senhor: força renovada e vitória certa. O que nós precisamos mais, irmãos? Se a minha força é renovada, a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Isaías 40, 31, parte B, fala assim: subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, são palavras do Senhor para nós. Ou seja, quando nós fazemos a obra com alegria, como fazemos no Senhor, não há cansaço, não há fadiga, não há nada. Mas quando eu começo a fazer e começo a reclamar, porque o irmão não veio, porque o irmão não fez, aí eu estou começando a me cansar. Eu estou começando a abrir uma brecha para que o inimigo lance seus dados inflamados na minha mente. Aí daqui a pouco eu estou desanimado, desiludido, cansado, abatido. Aí eu tenho que voltar todo o processo. A águia é um símbolo de renovação. Quando envelhece, ela se recolhe, troca as penas e o bico, depois volta a voar mais alto do que antes. Então, se você pesquisar sobre a águia, você vai ver isso acontecendo. Então, irmão, nesse momento, se você estiver passando, como eu já passei, descansa no Senhor, que você vai voar mais alto ainda. O Senhor vai multiplicar a sua visão, vai alargar a sua visão de tal maneira que nada vai poder te parar.
que as coisas que as pessoas falam fora do Senhor não tem sentido para você. Que as pessoas falar de mim, não vai nem entrar no ouvido e nem sair no outro, porque eu não dou ouvido. Nós aprendemos esses dias aqui o quê? Se uma pessoa vem fazer fofoca para você e você ouve, ela está sinalizando para você assim, ó, você é fraco de caráter. Você está pronto para ouvir fofoca. E fofoca é de Deus? Sim ou não? Então, não adianta a pessoa ir falar de mim para você, ou falar de você para mim, e vice-versa, irmão. Se você abrir os seus ouvidos, você está compactuando com algo que não é de Deus. Então, seja uma pessoa firme no Senhor, preparada no Senhor. Você não precisa ser deselegante, não precisa ser mal educado com ninguém. Mas mantenha uma postura de santidade, que essas palavras não vão alcançar os seus ouvidos. Amém? Assim é aquele que confia em Deus, o Senhor renova suas forças, dá-lhe novas asas e o faz alcançar lugares mais altos. Irmãos, olha onde que nós chegamos. Olha como está a sua vida hoje, melhor do que ontem. E amanhã vai estar melhor do que hoje. Você vai alcançar os seus sonhos, eles vão ser concretizados em nome de Jesus. Pode descansar no Senhor, dê tempo. Sabe por quê? Aparentemente, para você está demorando isso acontecer. É porque as coisas de Deus são espirituais, são atemporal. Não é nesse seu tempo que nós ficamos aqui, ó. Acabou mais um dia. Não, o Senhor é atemporal, Ele está acima disso. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em seu favor. Ele está te abençoando, está abençoando a sua família. Então não abra mão disso, amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus fala assim: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Então aqui está falando de dois homens, o homem interior e o homem exterior, ou seja, o homem espiritual e o homem natural. Ainda que o natural se corrompa com essas coisas, o Senhor vai renovar o homem espiritual. E aí isso vai, ó, sendo dissipado da nossa vida. A igreja, ela é como a lua. Ela tem as suas fases. Qual que é a fase agora? De evangelismo. De ir de pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está? Fala, irmão. Está o quê? Condenado. Você quer que as pessoas vá para o inferno mesmo? Ou para o abismo, ou seja lá para onde for, não venha reinar com o Senhor? Aproveite a oportunidade, o Senhor nos deu uma ferramenta. Antigamente nós saímos para evangelizar com panfletos, batendo de porta em porta, as pessoas jogavam água em nós, xingávamos. Hoje você posta lá para as pessoas, posta no seu Instagram, no seu Facebook, vai alcançar quantas pessoas? Centenas de pessoas, milhares de pessoas talvez, e uma dessas pessoas vão se converter por causa da sua postagem. E eu já falei, irmãos, qualquer pessoa pode gravar um vídeo, manda para nós vamos postar lá no Instagram da igreja. Ah, não quero mandar para a igreja, posta no seu, não tem problema, nós precisamos evangelizar, precisamos pregar o evangelho, amém? Isso nos fortalece, isso nos renova. Deus quer te renovar hoje, tua fé, teu ânimo e teu ministério. Aí você fala assim, eu não tenho ministério. Quem te disse isso? Quem te disse que você não tem dons? Talvez você ainda não descobriu, talvez você ainda não está exercendo, mas Deus te chama para isso. Tem dons em nós que ainda estão adormecidos. Por que nós oramos assim, Deus? Desperta o dom que há em mim, desperta o dom que há no irmão, para quê? Para que esses dons sejam manifestos, para que possam ser usados, para que a palavra de Deus seja cumprida na vida das pessoas também, amém? Então Deus quer te renovar hoje, tua fé, teu ânimo e teu ministério. Repare, todas as vezes que eu falei foram três vezes. Ele quer
fazer você correr outra vez, caminhar sem desanimar, voar novamente nos sonhos que pareciam perdidos. Tem pessoas hoje que você olha e a pessoa está andando assim, ó. Ei, pruma o corpo. Os sonhos ainda dá tempo de ser realidade na sua vida. Vai acontecer. Irmão, nós precisamos planejar a nossa vida para 2 anos, 5 anos, 10 anos. Precisamos ter um planejamento de vida. Um planejamento de fé. Precisamos estudar, buscar o Senhor o tempo inteiro. E isso vai acontecer na vida de cada um de nós, amém? Então, olha só, Ele quer fazer você correr outra vez. Irmão, essa é a vontade de Deus. Às vezes até eu não quero, não, Senhor. Mas é a vontade dEle. Qual que vai prevalecer? Ou você vai rasgar o Gálatas 2:20 aí da sua Bíblia agora? Se for, vão rasgar junto aqui, ó. Gálatas 2:20. Fala assim, ó. Vamos ver para não ficar nas minhas palavras. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que vivo agora, vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E aí, vai cumprir isso sim ou não? Se não for, irmão, pega a Bíblia assim, ó, e rasga. Sua vida torna sem sentido. Aí. Olha o que nós acabamos de ler. Olha o que Deus está falando com cada um de nós. É pela fé. O Senhor sabe da sua fraqueza, sabe da nossa dificuldade, sabe das nossas necessidades, mas aqui está sendo bem claro. Fui crucificado juntamente com Cristo. Ei, essa alma foi pregada lá naquela cruz. Deus sabe disso. E Ele está trabalhando em nosso favor. E deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você não viver isso aqui, você está falando, Cristo, eu não te quero, eu te rejeito, eu não quero o seu viver. Eu quero viver na minha brutalidade, na minha ignorância, na minha soberba. É isso que você está sinalizando. Agora, quando você baixa a guarda e fala, Deus, eu quero fazer, mas não estou conseguindo, é outra conversa. Ei, Deus, preciso de ajuda, o Senhor vai enviar pessoas para te ajudar. O Senhor vai te socorrer. E a palavra de Deus continua dizendo. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. É pela fé, irmãos. Não é pela força, é pela fé. Não é pelo conhecimento, não é pela sabedoria, é pela fé. O que a fé fala? Hebreus 11 vai discriminar o que é a fé. Então confia no Senhor, entrega o seu caminho nas mãos dEle e o melhor Ele vai fazer na vida de cada um de nós, amém? Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu a presença constante e força renovada. Então que venham as lutas, para anunciar a nossa vitória em nome de Jesus, amém? Talvez você tenha chegado aqui cansado hoje, desanimado, achando que não consegue mais, que não tem mais jeito. Irmão, talvez na sua mente aí você fica maquinando, né? Já conversei com muitos irmãos que saíram do ministério, muitos, mais uns 30 ou 40. E eu perguntei para eles assim, depois de um tempo, depois que a ferida foi curada, que o perdão veio, falei, cara, por que você demorou tanto tempo para sair? Sabe o que eles falam? Eu estava procurando uma desculpa. Eu não tinha desculpa. Eu precisava culpar alguém. E quantas vezes nós, pessoas do nosso meio, foi culpado e nem sabe disso. Eu fui culpado e às vezes nem sei disso. E olha que eu não fiz nada, você não fez nada para a pessoa. Mas no entendimento dela, nesse homem que não está mais lá na cruz, na sua mente, vontade e emoção, ela criou uma situação e colocou isso na sua conta, só que não cola, não bate, porque o Senhor sonda mente e coração, amém? Mas Deus te trouxe
hoje para te dizer, irmão, você não está aqui nessa noite à toa. Hoje não é um culto comum, não é um culto normal para nós, para cada um de nós. Deus nos trouxe aqui hoje com um propósito, com um objetivo. Ele fala assim, ó, eu sou a tua força, eu te renovo, eu te levanto, eu te faço voar novamente. É o que o Senhor está falando com cada um de nós, irmãos. Agora basta nós tomarmos a decisão. Eu rasgo aqui o Gálatas 2:20, ou eu vou permitir que o Senhor faça isso aqui, ó. Eu sou a tua força, Deus é minha força, Ele me renova, Ele me levanta, e Ele me faz voar novamente. Nós decidimos. O que você quer? Quer permanecer na ignorância ou quer aprender a palavra de Deus? Quer permanecer num velho homem ou quer viver uma nova realidade de vida? Isso cabe a cada um de nós decidir, irmãos. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim, você não pode decidir pelo seu irmão que está do seu lado. Mas se você tem dificuldade em decidir, nós estamos aqui para te ajudar. A ajudar nós podemos através da palavra de Deus, amém? Salmo 27:1 fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida, de quem me recearei? Então, ou seja, eu não temo ninguém e a nada, e nem tenho receio de nada e de ninguém, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, amém? Então não precisa temer e nem ter receio, se lance no Senhor, deixa Deus fazer a vontade dEle em nós, aleluia? Então eu quero orar em favor da sua vida, se coloque de pé. Aleluia, Jesus, santo é teu nome. Irmãos, enquanto eu estiver orando, oro também e falo assim, Senhor, renova minhas forças, tira o peso da minha alma e me dá ânimo novo. Fala essas três coisas com o Senhor, tira o peso da minha alma, renova minhas forças e me dê novo ânimo. Fala isso com Deus aí no seu coração, expressa para Ele que realmente você quer ser uma pessoa que volte a voar novamente no seu, se caso você não esteja voando, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa palavra, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, que essa palavra não venha ficar somente na esfera da nossa mente, mas que ela possa realmente descer ao nosso coração e achar uma terra fértil. Pai, que ela possa nos renovar, nos transformar, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje diferente da forma a qual nós entramos, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Pai, certo da vitória, que o Senhor tem falado com cada um de nós. Nós te louvamos pela vida de cada irmão, cada família que aqui se encontra representada. Pai, alcança, Senhor, cada familiar nosso, cada pessoa que nós temos evangelizado. Pai, renova essas pessoas, tira todo o peso da alma, dê ânimo novo, Senhor. Porque nós confiamos no Senhor e a tua palavra fala que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente. Pai, então manifesta-se nessa noite no coração de cada um de nós, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tomou posse aí? Aleluia!